O primeiro assunto aí, né, galera, da nossa live, não tem como ser diferente, né? Até o próprio título já traz esse assunto, né? A confusão que ocorreu lá no jogo do Fortaleza, né? E ocasionou no cancelamento do jogo, certo? É, trazer aqui algumas matérias também, né? Ler algumas matérias, mas trazer primeiramente o que aconteceu de fato lá. Colo-Colo e Fortaleza jogaram pela Libertadores, na casa do Colo-Colo, e antes do jogo aconteceu cenas lamentáveis na entrada do estádio, onde no meio da confusão a torcida que estava do lado de fora tentou forçar a entrada no estádio, né? E aí algumas pessoas até sem ingressos, mas outras estavam com ingressos ali no meio, né? Então ocorreu essa correria, né? E as informações dão conta de que uma viatura da polícia atropelou dois adolescentes, ocasionando o óbito dos dois, né? Um de 17 e um de 13 anos, se não me engano, né? Então ocorreram duas mortes na porta do estádio, do lado de fora do estádio. Isso, claro, ocasionou a revolta da torcida e talvez até o próprio jogo em si. No meio do jogo, a torcida do Colo-Colo que estava lá, e assim, primeiramente é um absurdo que o jogo tenha acontecido com todo esse clima perigoso, né? Inclusive com duas mortes, né? Isso é passar pano para duas mortes, isso daí é tratar como irrelevante duas mortes, né? Talvez até do jeito que foi, talvez até assassinatos, cara. Não sei, não posso também cravar o que foi que aconteceu. As informações são de que foi um atropelamento por uma viatura policial da cidade de Santiago, né? E outras também, outras fontes dizem que pode ter sido por pisoteamento no momento da correria da torcida, enfim. Mas o que aconteceu de fato foram que duas pessoas morreram e que o fato foi negligenciado, né? Então, assim, o jogo aconteceu como se nada tivesse acontecido. E aí, os ânimos acalorados da torcida, né, fizeram com que os torcedores destruíssem o alambrado e invadissem o campo. Então, não havia segurança dentro do campo também, né? O que aconteceu fora de campo foi levado para dentro de campo lá os ânimos acalorados e acabou tendo essa invasão de campo. E nisso aí, a torcida invadiu o campo, não tem policiamento dentro do estádio, né? Ou, se não me engano, a Comebol não permite policiamento dentro do estádio em competições dela, né? Se não me engano é isso, mas que quem faz a segurança dentro do estádio é uma segurança particular, segurança privada. Não sei quem é também o responsável pela contratação desses seguranças, se é o Colo-Colo ou se é a Comebol, certo? Mas o fato é que não é a polícia que faz a segurança dentro do estádio, né? E aí falhou a segurança lá também e os torcedores invadiram o campo. Não havia mais clima, não havia mais segurança. Já não tinha clima do jogo, né? Eu não tinha essa informação do que aconteceu do lado de fora do jogo, do estádio, antes da partida, mas que com certeza as pessoas que fazem parte desse jogo tinham ciência do que aconteceu, né? E é um absurdo esse jogo ter acontecido como sem mais nem menos, né? Como se nada tivesse acontecido lá fora. Enfim, o jogo foi interrompido lá aos 20 e poucos minutos do segundo tempo e o time do Colo-Colo ainda tentou apaziguar os ânimos, né? Tentou acalmar os torcedores, pedir para eles voltarem, mas não teve jeito, eles foram invadindo cada vez mais e a segurança do estádio não deu conta de criar um ambiente seguro dentro do estádio. Alguns minutos depois o estádio foi evacuado, aos poucos a torcida começou a ir embora do estádio e que teve muita confusão também na saída do estádio. Ficou ainda o clima de incerteza por parte da Comebol, que não estava definindo se o jogo tinha sido cancelado, suspenso ou se ele estava somente paralisado, né? E aí ficou esse disse-me-disse, né? Informações oficiais diziam uma coisa, o pessoal nos alto-falantes do estádio dizia outra e ficou nesse clima de incerteza. Se não me engano, cara, o jogo deve ter sido paralisado ali por volta das 10h30
E eu fiquei esperando notícias até perto de 1 da manhã, se não me engano, tá? Postei até um vídeo no canal Espaço da Bola, né, falando sobre esse jogo, né, e o absurdo que aconteceu, sem ainda muitas informações, né, e até agora as informações ainda não tem uma definição, né, não tem ainda uma explicação clara do que vai acontecer, certo? Então fica ainda esse clima de incerteza em relação a Colo-Colo e Fortaleza. O Colo-Colo vai ser punido por conta da atitude da torcida. Acho que o jogo não vai ser reiniciado, né? Até no momento lá, os dois times entenderam que não tinha condições. O próprio Colo-Colo que tentou ali apaziguar. Depois de um certo tempo, os jogadores também entenderam que não tinha mais clima, não tinha mais condição de jogo, né? Mas acho que esse jogo, ou ele vai ser encerrado aí no 0-0, ou vai ser decretado um WO a favor do Fortaleza com uma punição ao Colo-Colo, né? Uma suspensão da competição, uma eliminação automática, ou apenas um WO desse jogo em específico. Aí vai depender do critério da Conmebol, né? Mas enfim, cara, houve toda essa situação lamentável, né? Triste aí em relação ao que aconteceu no jogo entre Colo-Colo e Fortaleza. Então, segue aí o clima de incerteza. Os dois times aí, acho que para também criar aqui os patamares de culpa, né? Acho que o principal culpado foi, por exemplo, no caso, se for a informação estiver correta e que foi um atropelamento por parte de uma viatura, né, que ocasionou as duas mortes, o principal culpado foi quem atropelou, certo? Ali, se foi outra informação, aí também eu não tenho como citar, mas as fontes dizem que foi um atropelamento. Então, crio como o principal culpado, o maior erro de todos foi esse, porque vitimou duas pessoas, certo? Então, isso daí é o mais triste, mais lamentável e mais reprovável de todos os atos, certo? O segundo maior culpado, a torcida do Colo-Colo, que iniciou toda a confusão do lado de fora do estádio e que propagou para dentro do estádio, ocasionando com também a destruição do alambrado, invasão dentro de campo e o cancelamento da partida. Então, a torcida também teve aí a sua culpa. Em terceiro, a segurança ineficiente dentro do estádio, que permitiu que isso tudo acontecesse e se propagasse, tá? Depois a gente tem aí também, acho que os clubes, né, que não tem aí também muito envolvimento, não sei se o Colo-Colo é responsável pela contratação da segurança, né, como eu já citei aqui, mas que acho que os times, né, falando dos jogadores, essa parte intermediária lá de diretoria e tudo mais do Colo-Colo em si, eu não sei o que aconteceu lá, né? Mas os times, os jogadores, eles são os menos culpados, né? Até no começo eu fiquei puto com os caras do Colo-Colo que queriam voltar ao jogo mesmo com toda aquela situação, mas depois eles entenderam que não havia clima, né, para voltar. Eles tentaram apaziguar para ver se acalmava os ânimos e o jogo voltava ao normal com segurança, mas depois que eles viram que não tinha segurança mesmo, eles entenderam que não dava para continuar o jogo. Então, acho que são os menos culpados, os jogadores, certo? E o Fortaleza, de uma maneira geral, né, a direção, torcida do Fortaleza, tudo de uma maneira geral, acabam sendo vítimas também de tudo isso que aconteceu, certo? Mas enfim, é um fato lamentável e que acho que o Colo-Colo precisa ser punido pelo que aconteceu, certo? O Colo-Colo precisa de punição por conta do problema causado pela torcida do Colo-Colo, certo? É inaceitável isso que aconteceu, não existe justificativa alguma, né? Mesmo que tenha acontecido duas mortes do lado de fora por negligência de quem quer que tenha sido, não é justificativa para que a torcida do Colo-Colo invada o campo e cause esse clima de insegurança, esse clima de perigo, certo? Com arremesso de objetos dentro de campo, podendo vitimar também algum inocente de novo. Então não existe justificativa plausível para isso ter acontecido, certo? Então o Colo-Colo precisa ser punido, né, por conta disso também.
mesmo que o clube não tenha criado de fato o que aconteceu, né? O clube está atrelado à torcida, a torcida está atrelada ao clube. Então isso daí precisa ser investigado, o Colo-Colo precisa ser punido e os invasores também precisam ser punidos. Mas quem precisa ser punido principalmente foi quem ocasionou as 2 mortes antes do jogo, certo? Isso daí que fique bem claro, tá? Então é isso também, né, gente? É só pra gente deixar claro aqui a nossa opinião sobre esse fato absurdo que ocorreu nessa partida entre o Fortaleza e o Colo-Colo, tá? Triste que a gente tenha que falar sobre essa situação, mas que aconteceu, né? Enfim. Mas é isso, galera. Qual a opinião aí de vocês sobre esse acontecido aí, né? E, por fim, lamentamos profundamente essas mortes, né? E que a Conmebol tome uma atitude enérgica a não ser diferente do que se pronunciou apenas de maneira bem, como é? De maneira bem rasa, bem superficial, realmente, né? Então, colocando aqui na tela também, né, notícia da CNN, a nota da Conmebol, triste, né? E bem rasa, bem superficial. A Conmebol lamenta profundamente o falecimento de 2 torcedores nas imediações do Estádio Monumental antes do início da partida entre Colo-Colo e Fortaleza. Expressamos nossas mais sinceras condolências às famílias e seres queridos. Estamos juntos nesse momento difícil. Estamos juntos, realmente? É sério, Conmebol. Pelo amor de Deus, né? E uma nota mais genérica possível do que essa não existe, né? Mais genérico possível esse pronunciamento, né, da Conmebol. Eu quero ver atitude, né? Uma atitude enérgica. Esse tipo de situação não pode acontecer. Nem o fato das vítimas, né, que morreram na porta do estádio, nem as invasões em campo. Então essa questão da segurança precisa ser bem tratada aí pela Conmebol, tá? Que é a entidade máxima do futebol, né, e precisa tomar uma atitude em relação a isso tudo, tá?